Todos vocês, inclusive eu, né, quando nós fizemos nossos cursos de graduação, todos tiveram, né, uma disciplina, né, chamada equação diferencial. Olha só. O que acontece? Por exemplo, resolver a equação diferencial dy igual a dx, sendo uma constante. Você olha e fala assim, professor, eu fiz o curso de equação diferencial mais decente, certo? Olha só, professor, como é que é simples, ó. Integral de dy igual, passo A para fora, integral de dx, né, mais uma constante. Isso aqui é y igual a x mais uma constante, professor. Essa é a solução da equação diferencial. Então, por exemplo, para x igual a um valor qualquer, x1, se eu conhecer y igual a y1, eu tiro meu c, né, professor? Eu resolvi uma equação diferencial. Toda integral é a solução de uma equação diferencial. Nem toda equação diferencial é por integral. Exemplo, ó, y, 2 pontos, mais lambda y igual a zero. Aqui. A derivada segunda aqui em relação ao tempo. Você não vai usar a integral aqui, você vai resolver a tua equação diferencial. Entenderam o que eu falei? Entendeu? Aí vem a pergunta. Por que se estuda equação diferencial? Lá. Você, ao resolver uma equação diferencial, parcial, ordinária, o que você quer? Você quer ter uma solução vendo o global. Então, você tem uma informação local, implica resolver para informação global. Você considera um fenômeno corrente, um volume de Eu não sei nada disso aí. Eu não sei nada disso. Não sei nada disso. Só um minutinho. Não sei. Se está à frente, eu não sei. Nem o que é fluido incomprestível. Só um minutinho. Entendeu? O que é resolver uma equação diferencial? É eu saber, é eu ter uma informação local, resolver a equação, eu tenho uma informação global. Então eu tenho que partir de uma informação local. Certo? Tá claro? Por que isso? Olha só, quando você tem o ensaio de tração numa peça, você vai, força, tem que você rompe, né? Aí o que você faz? Você vê a força que você aplicou, sabe que ela se rompeu, né? Aí tem o chamado, né, sigma, né? Aí você bota, ó, cuidado, né? É chamado ultimate, né? Ultimate é final, né? Quando é assim, você publica, ó, aqui está o ultimate. Se você usar esse material e colocar essa tensão, ela vai se romper. Aí você calcula no teu projeto e compara. Epa, aqui, ó, meu sigma vai ser maior do que o ultimate, vai romper a peça. O prédio vai cair. Certo? É assim que se faz. Então, o que acontece? O que acontece? Quando você tem esse dado, a tua informação é global. Você não vai lá no detalhe da fibra, lá do material, entendeu o que eu estou falando? Geralmente, nos projetos, você usa o que nós chamamos de forma macroscópica ou integral. Então você tem
as leis, ó, agora estou falando geral, as leis. Então você tem aqui forma macroscópica ou integral. E você tem a forma microscópica ou diferencial. Aqui, ó, é informação local. Aqui é informação global. Por isso que muitas vezes é interessante na mecânica dos fluidos você ter informação lá naquele local e usar integrando para ter o global. Entendeu o que eu falei? Um exemplo rápido aqui, ó. Imagine, você tem um escoamento assim, ó. Aí você fala assim, vou trabalhar com a velocidade média. Pronto. Isso aqui é uma informação global, né? Mas eu preciso saber, aqui nesse local, o que está acontecendo, pô. Entenderam? É por isso que você necessita do curso de equação diferencial. É por isso. E ninguém fala. Você já entra, equação diferencial, já começa a resolver a equação diferencial. Você não sabe nem para que você está fazendo, mas está resolvendo. Certo? Concorda? Aquele negócio que eu falei. O que, por que e como. Aí você domina. Certo? Nós vimos, acabamos de ver, sem eu falar aqui, a equação da conservação da massa na forma integral. Isto é, dρ de t, da integral no volume de controle de ρ dV, mais integral na superfície de controle de ρ v dA igual a zero. Acabamos de ver, pô. E aqui eu não fiquei preocupado com uma pessoa entrando, né? As pessoas entrando. Nos projetos de engenharia, para você ganhar tempo, você usa a forma global, pô. Você ganha tempo. Certo? Eu já vi, ó, dissecamos isso aqui. Isso aqui vai quebrar, ó. M ponto que entra, negativo, e M ponto que sai, positivo. Aí você já enxerga saindo o V para cá e o DA para cá, um ângulo agudo. Na entrada você já enxerga o DA para fora e o V formando um ângulo obtuso, certo? É o negativo. Você já enxerga isso. Então, nosso próximo passo vai ser lei da conservação da massa, né? Ou da continuidade na forma microscópica ou local ou diferencial. Vou colocar a letra maiúscula, tá? Ou diferencial. Tá? Eu vou partir, evidentemente, né, dessa forma integral, né, superfície de controle de ρ, V escalar dA, né, que vocês agora já sabem isso aqui, certo? Mais dρ de t, da integral no volume de controle de ρ dV. Igual a zero. Eu vou partir daqui, certo?
antes periférico, né? Que eu vou usar. Eu vou ter aqui a chamada série de Taylor. Estão lembrados das minhas aulas anteriores, né? Tudo que é ensinado tem que ser o que, por quê e como. Olha só. O que é a série de Taylor? Tá? Ó. Eu aproximar uma função não polinomial por uma função polinomial. Que é isso, professor? Que é isso? Vamos definir função polinomial, aí você vai concluir, se não obedecer aqui, vai ser não polinomial. Depois vou escrever isso aqui de novo, tá? Olha só para notar o ponto de partida. Então nós estamos na forma, procurando a forma local ou diferencial da lei da equação da continuidade. Olha só, imagine só. O que é uma função polinomial? Né? Vou chamar assim, f de x. Isso aqui é igual a 0 mais a1, x elevado a 1, mais a2, x elevado a 2, mais a n, né? x elevado a n, certo? O n vai de 0, né? Certo? Até no caso n aqui. Porque não se esqueça que a 0, né? É x0 elevado a 0, né? Certo? Aqui, ó, é uma reta. Aqui, ó, uma parábola. Depois polinômio terceiro grau, tá certo? Então é isso aqui. Por exemplo, f de x igual a x elevado a 1 meio não é polinomial. Outros exemplos. F de x igual a e elevado a x, né? F de x igual a seno x, e assim sucessivamente. Logaritmo de x, logaritmo nepesiano de x. Essas funções, né, elas não são polinomiais. Então, qual é o objetivo, o foco da série de Taylor? É representar aproximadamente funções não polinomiais por funções polinomiais. Agora vem a questão, por quê? Pega uma calculadora, certo? Bota lá, π sobre 2, um exemplo. Aperta a tecla seno de π sobre 2. Vai dar 1. Esse 1 não é exato. Por quê? Porque na calculadora, né, eletronicamente, você transforma uma função, né, seno de x, né, ela cobra, né, certo? Numa soma de expoentes de x. No caso, né, positivos, né, certo? Você transforma numa soma. E é muito mais fácil, né, você ter circuitos onde você soma. Tá? Por isso. Então, na calculadora, tá? Você transforma uma função não polinomial por uma polinomial. Tá? Tanto que você desenvolver aqui, né, vai dar 1 menos x3 sobre 3 fatorial, mais, etc. Vocês fizeram isso em cálculo, mas estou falando o porquê, isso aqui é importante. Agora, o nosso assunto, então eu vou escrever a série de Taylor, que é muito fácil de deduzir, é muito fácil, tá? Não tem mistério nenhum, tá? Eu vou suponha que eu tenho uma função, tá? F de x, y, z e t. Tem 4 variáveis. Meu foco só é no x, então eu vou usar a derivada parcial, né? Então eu vou ter aqui, ó, vou chamar isso aqui, isso aqui vai ser uma constante, tá? Eu só estou olhando para o x. Vou chamar isso aqui de g de x,
só para manter, e vou chamar isso tudo aqui de f de x. Isso aqui é fixo, são valores fixos, tá? Fixos, tá? Então eu só estou olhando para o x. Então olha só, olha a série de Taylor, ó. Estou aproximando f de x mais delta x, aproximadamente igual a f de x mais a derivada de f em relação a x, delta x, mais a derivada segunda de f em relação a x2, no caso, né? 1 sobre 2 fatorial, delta x ao quadrado, mais etc, etc. O que eu estou fazendo? Estou transformando, né, uma função não polinomial numa polinomial. Tá bem claro? Agora, observa só, aqui são parcelas, ó. Agora, olha um detalhe importantíssimo que eu falei, né, en passant, rapidamente. Não existe ponto. Não existe, não existe. Imagine que eu tenho um determinado material. Olha só o detalhe importante que geralmente eles não são alertados, enfatizados nos livros. Olha só. Imagine que eu tenho um material fluido, tanto faz. Tá? Vamos supor assim, né? Aqui eu tenho água aqui. Repara, se eu pegar aqui, ó, eu até vou exagerar, vou dar um zoom, tá? São espaços, ó, intermoleculares, ó. Supor, eu estou exagerando, tá? Não são assim, são mais grudadinhos. E no sólido é mais ainda. No gás é espaçado. Eu vou pegar um elemento aqui, ó. Um ponto. Não existe molécula ali, pô. Qual é a massa específica nesse ponto? É um ponto, tá? Não tem molécula. Então, o que se faz? Você reúne, né, uma quantidade de moléculas em torno desse ponto e representa a média dele naquele ponto. Né? Como eu alertei para vocês, na resistência materiais, né? Você tem uma carga pontual numa viga. Né? Não existe carga pontual numa viga. Existe uma carga atuando numa pequena área naquela viga. Você fala que é carga pontual, mas não existe. É a mesma coisa seguinte. Qual o ρ? Qual a massa específica desse ponto? Não existe. Não existe. Você tem que pegar um volume, ΔV, ver o número de moléculas. Isso aqui vai ser o ρ médio no ponto P. Aqui é o ponto P. Ninguém fala isso. Quando você representa matematicamente, tá, que você coloca nos livros, que eu vou falar, quando eu escrevo dV, eu estou me associando a um ΔV e não ao dV. Porque dV o que é? É uma variação tão pequena quanto eu queira. Ora, se eu tenho, raciocina comigo, se eu tenho espaços intermoleculares, né, o dV não é um volume tão pequeno quanto eu queira, quando eu vou olhar não tem ponto nenhum lá dentro. Né? O ρ de qualquer material seria zero, porque não tem massa lá dentro. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Então eu vou empregar dV, os livros empregam dV, mas vocês sabem que aquele dV é o dV matemático, não é o dV... O dV da física, vamos colocar assim, né, é o ΔV, que eu estou representando por dV. Mas não é o dV matemático, é o nosso ΔV. Está bem claro isso aí? Então tá. Né? Então vamos lá, olha só. Aí a razão de eu aproximar, por exemplo, o ρ, a velocidade, a temperatura, por uma série de Taylor. Porque eu não tenho dx, eu tenho ΔX, entendeu? Então, a série de Taylor, ela acompanha, essa matemática acompanha o curso de termociência, certo? Que eu não vou usar dx, vou usar ΔX. Ah, mas eu quero usar dx, tudo bem, você usa dx, mas na tua mente, aquele dx é um ΔX. Eu acho que está bem claro e bem explicado. Daí eu usar a série de Taylor. Então eu coloquei aproximado aqui, certo?
Só que ΔX é pequeno, mas não é tão pequeno quanto eu queira. Tá? Senão seria dx. Né? Então o que eu faço? Eu abandono esses termos, né, de potências maiores que 2. Eu fico com essa aqui, ó. É essa que eu vou usar. Ó. Essa aqui é a minha série de Taylor. Certo? Que eu vou colocar igual, mas você sabe que não é igual. Tá? Olha que interessante. Olha só. Vamos ver aqui. A variação das propriedades do fluido, né, são aproximadas como a função polinomial é aproximada. Da mesma forma. Se eu tiver um polinômio aplicar a série de Taylor, né, raciocina, por não é lógico. O que eu vou obter é o próprio polinômio. Né? Porque a série de Taylor aproxima uma função não polinomial por um polinômio. Se eu tiver um polinômio, o resultado vai ser o polinômio. Acabou. Né? Então, olha só. Então, a minha série de Taylor, né, sem isso aqui, você não vai conseguir entender a lei da conservação da massa na forma local. Que não é local, é uma região. Tá? Então, olha só, eu vou ficar com isso aqui, ó, vou até apagar aqui, ó. Vou ficar com essa parte que é uma aproximação. E vocês enxergam aqui uma coisa interessante, ó, olha só. Eu vou manter isso aqui desse lado, vou passar o f de x para cá, ó. F de x mais ΔX menos f de x igual a d-ROM de f, d-ROM de x, ΔX. Vamos lá. Vou dividir ambos os membros por ΔX. Né? A vantagem, né, do quadro estar gravada, né, é que eu faço assim, ó. Coloco o ΔX aqui embaixo. Como eu não gosto de colocar o igual aqui, né, eu gosto de colocar igual aqui. Então eu prefiro apagar, certo? Né? Ó, e colocar aqui, ó, d-ROM de f, d-ROM de x. Olha que interessante. Isso aqui é aproximado, hein? Eu não colocando, vou colocar até aproximado aqui, tá? Ó, limite ΔX tende a 0 de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, né? Isso aqui, ó, é o meu ΔY, né? Que não é esse y do f de xy, tá? É da função y função de x. Isso aqui não é nada mais, nada menos que df sobre dx. É o limite quando ΔX tende a 0. Quando ele não tende a 0, o que acontece? Ó, quando ele não tende a 0, olha como está muito claro, ó. Quando ele não tende a 0, que é o caso real, aqui, né, vai ser d-ROM de f, d-ROM de x. Né? Isso aqui é uma aproximada. Né? Aqui, ó, ΔX não tende a 0. Né? É finito, finito. Não confundir tender a 0, né, diferencial com um número muito pequeno. Tá? 1 sobre 1 trilhão elevado a 1 trilhão elevado a 1 trilhão é um número muito pequeno, mas é finito. Tá? Não é tão pequeno quanto eu quero. Tá claro isso aí, gente? Tá claro isso aí? Então agora nós vamos aplicar o conceito de série de Taylor num elemento de fluido. Olha só. Um elemento de fluido, né? Simulando um local. Então, vou repetir, nós vamos partir dessa equação. Propositalmente eu boto um símbolo só. Ó, ρV dA mais d-ROM de t na integral do volume de controle de ρ dV. Quem diz que é integral tripla é o dV. Quem diz que é integral dupla é o dA. Então eu posso escrever assim, igual a 0. Eu vou aplicar, né? Aplicar em um elemento de fluido. De fluido. Então aqui, por exemplo, eu tenho um fluido aqui, tá? Tem um fluido aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó,
vou levar para cá. Vou usar o sistema cartesiano, tá? Ó. Aqui, ó. Esse elemento de fluido, né? Ó. Vou colocar nessa forma aqui. Vou exagerar, tá? Exagerar didaticamente, ó. Que eu tenho para cá, cá. Isso aqui é meu elemento de fluido, certo? Aqui, né, vou trabalhar no sistema cartesiano. Posso trabalhar em qualquer sistema, mas vai ser mais fácil no sistema cartesiano. Então aqui eu tenho X, aqui eu tenho... Vou fazer melhor, vou fazer o seguinte, vou trocar aqui. Vou colocar meu X aqui, meu Y aqui e meu Z aqui. Repara como funciona também, ó. Eu vou girar X com Y, ó, certo? O parafuso está saindo, tá? Aqui é meu Z, tá? Aqui, ó, é meu ponto que eu estou analisando. Estou analisando em volta desse ponto aqui. Reparem só, aqui, ó, é meu ΔX, né? Aqui, ó, certo, é meu ΔZ. No caso, a altura é meu ΔY, certo? Repara, eu para localizar, eu tenho que localizar as faces, né? Para eu saber, né? Repara só, essa face aqui de trás, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? E tem a face da frente, tá? Eu vou puxar, né? O que acontece para a face no sentido de X, vai acontecer para as outras, tá? Então eu vou fazer o seguinte, qual foi o nosso trato aqui na forma macroscópica? Primeiro eu vou fazer isso. Qual foi o nosso trato? O vetor, né, dA, né, é anormal pelo tamanho do dA. Isso aqui, ó, né, o tamanho de n é igual a 1. Nós vimos isso, tá? Então eu vou começar a colocar vetores normais aqui. Aqui, ó. Nessa face da frente, ó, é meu I, né? Porque o I, né, é o sentido do eixo do X aqui. Aqui está meu I, ó. Viu como é que é fácil? Está o I aqui. Na face de trás, o vetor N é sempre voltado para fora da superfície. Não tem problema, professor. Ó, não tem problema. Ó. Pontilhadinho aqui, aqui, ó. Aqui é o menos I. É muito fácil, certo? Até vou colocar meu ΔY aqui, ó, só para... Na face aqui de cima, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho meu J, ó. Então eu vou colocar meu J aqui, ó. Na face de cima eu coloco meu J. Voltado para fora da superfície. Opa, aqui, ó. Eu tenho menos J. Vai ficando cada vez mais fácil, ó. Lá na face de trás, sempre a normal unitária aponta para fora da superfície. Não tem problema. Eu vou até colocar um azul, né, para não misturar aqui com vermelho. Aqui, ó, a face de trás, ó. Paralelo ao eixo dos eixos, ó. Paralelo ao eixo dos eixos, ó. Aqui lá atrás, né, eu tenho menos K, né? Na face da frente, vou ter mais K. Tá muito claro. Tá muito claro. Então, eu estou adotando o que eu fiz aqui, ó. Aqui o que eu falei, né? Para eu reproduzir a lei da conservação da massa na forma integral, eu defini meu vetor dA para fora da superfície sempre. Pode estar de que lado for. É o que eu fiz aqui. Só que no sistema cartesiano, os vetores normais são I, J, K, I, menos I, menos J e menos K. Está tudo ali. Agora, eu já tenho o dA para cada uma dessas faces. Olha que interessante. Ó, colocar aqui. Sentido do eixo X. Vamos trabalhar nele. Olha só. Localização. O que eu fizer para o sentido do X
vai ser de forma análoga para Y e para Z, pô. Eu não preciso repetir, né? Depois eu vou mostrar aqui. Localização das superfícies. Vou colocar aqui. Superfícies. Olha só. Aqui atrás, repara só uma coisa, ó. Eu não estou no sentido do X. O nome das áreas não contém X. Olha como é que é fácil, ó. Olha só. Eu vou grifar, acentuar. Olha só. A face, vamos primeiro a face da frente. A face da frente. A face da frente, qual é a área? Olha só como é que é muito fácil, ó. A altura aqui, ó. A altura aqui, tá vendo aqui, ó? É delta Y, aqui, ó. A altura é a mesma altura aqui, ó. Daqui a aqui é delta Y. Daqui a aqui é delta Z, né? Então, o tamanho do DA é delta Y, delta Z, ó. Delta Y aqui, ó. Essa área daqui da frente, certo? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Na área de trás, eu vou para não congestionar a figura, né? Não custa nada, ó. Eu desenhar aqui, ó. E aqui eu desenhar as duas áreas, ó, isoladas, ó, aqui, ó. Aqui e aqui na frente, ó. Aqui. Vou até aumentar um pouquinho para ser igual, tá? Olha só, as áreas são iguais. Minha direção aqui, tá vendo aqui, ó? É direção X. Depois eu faço para Y e para Z, mas vamos lá. Eu vou localizar essa face aqui de trás, eu vou localizar em X. A face da frente, ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou localizar em X mais delta X. Por quê, professor? Porque a distância entre essas duas faces, né? Aqui, ó, é delta X aqui, ó. Né? Uma está em X, a outra está à frente. X mais delta X. Estão enxergando bem? Até, olha só, olha as áreas, agora você vai entender melhor ainda. Ó. Olha, o delta X está aqui na horizontal. Ó. Na vertical, ó, isso aqui é meu eixo dos Y. Né? Eu tenho aqui, ó, delta Y, e andando para cá, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho delta Z. Não tem erro. Da mesma forma, né, eu tenho delta Y e eu tenho delta Z. Tá muito simples, tá? Eu só estou analisando, agora eu vou até rabiscar, ó, essa face de trás e essa face da frente. Só estou analisando e elas estão localizadas. Tá bem? Estão localizadas. E agora eu vou traçar meus unitários, ó. Aqui, ó, na face da frente, eu tenho meu I. E na face de trás, eu tenho o menos I. Vou desenhar melhor porque ele é paralelo, né, ao eixo do X. Aqui. Esses são os unitários. Professor, está muito fácil. Muito fácil. Olha só. Tá vendo aqui, ó? NDA. DA é o tamanho. Tá? Eu estou analisando o sentido do eixo do X. Tá? Então, olha só. Eu vou apagar aqui, certo? E vou vir daqui para cá. Olha só, para a figura não ficar congestionada, o que eu fiz? Né? Eu peguei a face em X mais delta X e a de trás, né? A face em X, certo? E coloquei, né, os meus vetores área, né? Aqui é meu DA, né? Não se esqueça, né? Que aqui, ó, é o tamanho do DA, né? E aqui é meu N, né? Minha normal voltada sempre, né, para fora da superfície, certo? Aqui. Da mesma forma aqui, né? Aqui é meu DA, né? O módulo, né? E aqui, ó, é meu N, ó, voltado para fora da superfície. Tá bem claro isso aí. Eu vou aplicar essa integral
nessas duas faces, né? Evidentemente que essa integral me dá 6 parcelas. Por quê? Eu tenho as faces, duas faces em x, duas faces em y, né? Que é o j e o menos j, e duas faces em z, né? Que é o k e menos k. Eu estou apenas usando a face em x, depois, né, eu vou fazer uma rotação, né? Vocês vão ver, uma permutação, vai sair muito fácil aqui. Tá? Então, se eu fizer esse produto aqui, ó, né? O I escalar I, tá vendo aqui, ó? I escalar I, né? Vai dar 1, né? No caso. I escalar J vai dar 0, né? E I escalar K vai dar 0, né? Então eu tenho aqui eu tenho ρ, U, atenção, ó, delta Y, delta Z, aonde? Em X mais delta X. Né? Agora eu vou ver, né, a minha face, né, em X. Isso aqui é X mais delta X. Né? Então eu tenho aqui, ó, ρ, V, dA. Agora, ó, em X, não tem problema. Vai ser ρ, UI mais VJ mais WK, né? Mesma coisa. Só que aqui, ó, eu tenho delta Y, delta Z e aqui, ó, menos I, né? Certo? Tem que respeitar, né? Certo? O sinal aqui, né? Porque essa face já está aqui atrás, né? Então, meu DA é delta I, delta Z vezes menos I. Claro, aqui é o menos I, ó. Só em vermelho para ficar bem claro. Certo? Aqui é meu I, né? Na face da frente. Ora, então isso aqui eu vou ter, né? Rho, U, delta Y, delta Z, né? Aqui eu boto o I aqui, né? E aqui eu boto o menos aqui, ó. Menos aqui. Certo? Aonde isso aqui, ó? No caso, né? Em X. Agora, está tudo claro aqui, né? Imagem bem confortável para vocês verem, né? Agora eu vou somar, né? Essa com essa. Então, ó, na direção X, né? Eu vou ter essa soma aqui, tá? Então, vou apagar aqui, ó, na direção X, vou apagar a figura, certo? Que não me interessa mais, que eu já usei. Agora aqui eu vou pegar essa soma da integral de ρ VdA, né? Então eu vou ter aqui, ó, até vou escrever assim, fica até melhor, ó, ρ VdA em x mais delta x, menos, né? Até vou colocar assim, mais mesmo de propósito, mais ρ VdA em x. Só estou trabalhando com duas dessas parcelas aqui. Tem mais 4, tá? Então isso aqui é igual, vai ser igual. Vamos lá, ó. Rho U delta Y delta Z, Rho U delta Y delta Z, aonde? Em x mais delta x. Menos Rho U delta Y delta Z, né? Em x. Olha só, gente, presta atenção aqui que eu vou dizer. O delta Y delta Z em x mais delta x, né, é igualzinho ao delta Y delta Z em x, né? A dimensão das faces, ó, aqui eu tenho uma aqui na frente e tem outra aqui, né? Certo? Ó. Aqui, ó, é delta Y delta Z, né? Aqui vai ser delta Y, né? E o mesmo delta Z aqui, ó, certo? Então, a área, o tamanho da área é o mesmo. Então, aqui eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou ter aqui, ó, delta Y, delta Z, que multiplica ρ U em x mais delta x, né? Olha só o que eu vou fazer, ó, vou fazer assim, ó, tá vendo? Ele vai multiplicar menos ρ U em x. Muito fácil, né? Eu coloquei o delta Y, delta Z, né? Em evidência, né? Esse aqui, ó,
né? Ele aparece aqui e aparece aqui, né? Então eu coloquei ele exatamente em evidência. Bom, agora, o que vocês estão reconhecendo? Olha só, as coisas são fáceis, né? Eu vou explicando, né, a periferia, né, os periféricos, né? Apareceu ali uma aplicação, né, da série de Taylor. Estão lembrados? Olha só, na série de Taylor, o que eu tenho na série de Taylor, né? Uma função, né, em x mais delta x, menos uma função em x. Não é? Estão lembrados? Só para recordar, né? Ó. F de x mais delta x menos f de x é igual a derivada de f em relação a x, delta x. Não pode esquecer desse. Olha só, aquele que eu falo sempre, tá? Olha a dimensional desse lado, tá? Por exemplo, suponha que F seja a temperatura. Temperatura. Aqui, ó, é variação da temperatura com comprimento, vezes comprimento. Então eu tenho temperatura, por exemplo, né, em ambos os membros, tá? Então eu vou usar aqui, ó, ρ, mesma coisa, ρ, U em x mais delta x, menos ρu em x, olha só, ó, compara ali, ó, o ρu, tá vendo aqui, ó? Vai ser a derivada de ρu em relação a x, não pode esquecer do delta x aqui. Eu vou até evidenciar, né, para você não esquecer, certo? Agora, repara só, esse termo aqui está multiplicado por delta y e delta z, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, olha só, ó, olha a vantagem, né, da gravação e do quadro, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou reproduzir, né, até eu coloquei aqui assim, ó, para ficar bem claro, para você ver a cópia aqui, ó, e aqui eu vou encostar, né, meu delta y e delta z, certo? Tá claro? Aqui na mesma forma, né, eu multipliquei esse lado por delta y e delta z, aqui eu vou ter meu delta y e delta z, certo? E aqui meu delta x, ó, vermelho, ó. Não esqueça dele, tá? Então, ó, essa parte aqui, né, que são as duas parcelas, né, isso aqui vai me dar d-ROM de ρu, d-ROM de x, delta x, delta y, delta z. Ora, isso aqui é meu delta v, né? Por quê? Ó, olha para cá, ó, tem aqui, ó, aqui, ó, muito fácil, né? Ó. Aqui eu tenho delta x, no caso, né? Delta z e aqui meu delta y, né? Então esse volume, né, é esse produto aqui, tá claro? Agora olha só que interessante, o que eu vou fazer, que é muito fácil. Eu vou fazer uma permutação, olha só, eu vou apagar aqui para continuar, tá? Então eu posso fazer assim, ó, essas duas parcelas, que são as duas faces em x, resultou em um valor só, tá? Porque a diferença eu grupei na série de Taylor, tá? Então na realidade, né, eu vou ter três parcelas, né, que correspondem às duplas faces, né? Eu tenho uma face aqui, série de Taylor. Uma face aqui, outra aqui, série de Taylor. Uma face atrás, na frente, série de Taylor, né? Quando eu grupar, eu vou ter uma parcela, mais outra parcela, mais outra parcela. Três parcelas. Mais essa parcela aqui, que só tem um volume, né? Então eu vou ter quatro parcelas. Tá bem claro isso aqui? Agora, olha que interessante aqui, muito interessante. Agora eu vou me preocupar, tá, com essa integral, tá? Até para ficar bonito mesmo e bem claro, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar a completar essa aqui. Vou até fazer isso aqui, ó. Vou separar aqui para você ver bem, ó. Mais, ρ, v, dA, para ficar bem claro. Agora, ó,
y mais delta y mais rho v dA em y mais a terceira parcela, ó, rho v dA em z mais delta z mais rho v dA em z. E para completar, até vou escrever ali, ó, mais, né? Aqui eu tenho um volume só, né? Que é o meu dV, né? Que vai ser meu delta V. Então aqui eu vou ter dρ de ρ, dρ de t, delta V. Certo? Daqui. Então repara, quantas parcelas eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um volume 7. Só que essas duas, atenção, ó, eu grupei nessa aqui, ó. Certo? Como eu vou fazer, né? Eu iria fazer com essas duas e com essas duas. Então eu vou ter 4 parcelas. Agora, olha só o que eu vou fazer, né? Eu vou apagar aqui, né? E vou continuar aqui, ó, deixando essa aqui como resposta, né? Olha só. Então eu vou fazer o seguinte. Olha como está claro aqui, tá? Daqui eu vou passar para cá. Então eu vou apagar isso tudo aqui, ó. Olha só, tá tudo gravado. Eu quero espaço, né? Para ficar bem simples, ó. Eu vou fazer agora a analogia, tá? Qual vai ser a analogia? Eu já sei que essa primeira parcela aqui, ó, até vou colocar aqui, é igual, ó, até fazer assim, ó, igual aqui, tá? Fazer aqui, passar daqui para cá. Essas duas primeiras me deu, tá, ó, assim, esse aqui, delta y, delta z, não esquecendo de quem? Do delta x, né? Repara, aquele que eu alertei. Agora, repara só como é simples. Eu vou fazer uma permutação. Olha só, x, y, z, x, y, etc. Aqui eu tenho u, v, w, u, v, etc. E aqui eu tenho i, vamos dizer, j, k, né? I, j, k, etc. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma permutação. Ó, onde é x eu coloco y, eu ando para frente. Onde é y eu coloco z. Onde é u eu coloco v. Onde é v eu coloco w. Então eu já posso escrever a segunda parcela, ó, mais, tá? mais. Agora que já entendi a rotação, né, vou fazer de cabeça, tá? Para não ocupar espaço aqui, tá? Eu sempre ando para frente, olha só. Olha só. O ρ é escalar, né? Certo? Eu vou ter aqui, ó. Aqui, ó. Depois do u, quem vem? Vem o v. Depois do x, quem vem? Vem o y. Aqui, ó. Depois do y, quem vem? O z. Depois do z, no caso, né? O x, né? E agora, o meu vermelho vai ser delta y. Isso aqui é da série de Taylor, né? Aqui, lembra só, isso aqui, né? É da série de Taylor, né? Mais, ó, mais. Agora eu vou olhar para cá, ó. Mais, ó. dρ de ρ. Depois do v, quem vem? W. Depois do y, z. Depois do z, x. Depois do x, y. Depois do y, z, né? Que eu vou colocar em vermelho. Certo? Está sendo coerente. Mas agora a única parcela, né? Que é a parcela do volume, né? Que vai ser dρ de ρ, no caso, né? dρ de t, delta V. Certo? Igual a zero, né? Igual a zero. Gente, olha que tranquilidade. Delta Y, delta Z, delta X, né? Nada mais é
né? Como eu já falei, né? Só o volume, né? Aqui eu posso apagar, né? Tá tudo feito direitinho. Ó. Delta Y. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Né? Aqui é delta X, né? Aqui é delta Y, né? E para cá, né? É o delta Z, né? Esse produto, né? Me dá meu delta V, né? Delta X, delta Y, delta Z. Então eu posso colocar aqui, ó, delta V, aqui delta V e aqui meu delta V. Então eu tenho, vou apagar aqui, agora está tudo entendido. Olha a matemática, né? Como ela é importante, certo? Ela está o quê? Modelando a lei da continuidade, né? A lei da conservação na forma o quê? Diferencial. Por isso que eu peguei aquele elemento. Então eu vou ter, né, essa integral aqui, né? Olha só que interessante. Toda essa integral aqui aplicada no elemento, né, me dá, ó, eu coloco aqui, ó, delta V em evidência, né? Aqui eu tenho d-rom de ρu, d-rom de x, mais d-rom de ρv, d-rom de y, mais d-rom de ρw, d-rom de z, né? Mais, eu vou até apagar aqui, ó, certo? Para dar a sequência aqui, ó, certo? Ó. Daqui eu passei para cá, só coloquei o delta V em evidência, mais nada, certo? Ó, mais d-rom de ρ, d-rom de t, até para dar ênfase, né, até vou colocar assim, ó, delta V em evidência, né? Isso aqui é igual a zero. Como delta V é diferente de zero, né? Isso implica que eu vou ter d-rom de ρu, d-rom de x, mais d-rom de ρv, d-rom de y, mais d-rom de ρw, d-rom de z, mais d-rom de ρ, d-rom de t, igual a zero. Certo? Isso aqui é a equação da continuidade na forma local. Aí tem só derivada parcial aí. Certo? Para terminar essa aula, né? Para terminar essa aula, eu vou usar, né? Nós vamos usar muito, o chamado operador Nabla. Olha só. Vou colocar o operador Nabla, tá, em coordenadas cartesianas. Tá? Ele pode ser representado em cilíndrica, esférica, né, em coordenadas curvilíneas qualquer. Tá? Então vou chamar aqui, ó, operador Nabla. Ele é operador. Só para vocês lembrarem, né, o que significa um operador, né? Por exemplo, eu chego para vocês e falo assim, soma, né? Pergunta ridícula, né? Soma o quê? Né? Ah, soma 3 mais 1, aí sim, dá 4. Isso aqui é um operador. Tá? Ele não age sem ter algo para operar. Quer ver outro operador? Ó, d sobre dx. Né? Ó, acha a derivada. Né? Isso aqui é um operador. Ó. D sobre dx, né? Como é operador, ele fica esperando, né? Eu chamo a boca do jacaré, ele fica esperando a comida, certo? Ele sozinho não faz nada, ó. Se eu colocar aqui, ó, x2, aí vai dar 2x. Certo? Isso que é o operador. Operador Nabla. Ele, quando ele age num vetor V, tanto faz, tá? Isso aqui é chamado, né, de divergência. Em vez de V, para não pensar que é só velocidade, eu vou chamar de vetor F. Divergência de F. Evidente que não existe divergência de uma grandeza escalar, né?
vetor. E o nabla, em coordenadas cartesianas, ele é I, d-rom de x, mais j, d-rom de y, né? Mais k, d-rom de z. Tudo operador, tá vendo? Ele espera para atuar. Então aqui eu vou ter, ó, I, d-rom de x, mais j, esse é o operador, d-rom de y, mais k, d-rom de z, certo? Ó. Escalar, vou chamar f, né? De f índice x mais f índice y, vou colocar i jk aqui. I mais f índice y j mais f índice z k. Né? Isso aqui é meu vetor f. Né? Então, ó, i escalar i, né? Que é i, né? Dá 1, né? Então eu vou ter aqui, ó, d-rom de fx, d-rom de x, mais derivada parcial de y, né? De fy, mais derivada parcial de z, d-rom de z. Tá? Isso aqui é a divergência de f. Tá? Atenção aqui, isso é muito importante. E eu vou falar em outras aulas. Produto escalar, ele é, desses dois vetores, ele é comutativo. Isto é, A escalar B igual a B escalar A, com dois vetores. Nesse caso, como é pseudo-vetor, isso aqui é completamente diferente de F escalar nabla. Completamente diferente, completamente. Guardem isso, tá? Guardem isso. Ó. Produto escalar é comutativo. Ponto. O que é isso? A escalar B igual a B escalar A. Ótimo. No caso do pseudo-vetor, né, isso aqui, ó, né, é pseudo-vetor. Né? Em inglês, né, é pseudo-vector. Tá? Só para você saber. A pronúncia, a palavra é a mesma, se lê pseudo-vector. É pseudo-vetor. Como é um pseudo-vetor, não vale a permutação. Não vale. Inclusive, vocês vão ver que isso aqui é até um operador interessante. Vocês vão ver isso. Guardaram bem? Então, ótimo. Então, eu posso escrever a minha equação da continuidade, né? Merece até, né, um destaque, né? Certo? Merece aqui na forma diferencial, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É meu vetor ρv, né? Aqui, ó. Essa parte aqui, né, vou colocar até em vermelho, né, para vocês verem, né? Aqui, isso aqui, ó, não é nada mais, nada menos, né, que a divergência do vetor ρv, porque ρ é escalar. Então, minha equação da continuidade, né, vai ser, geralmente escreve sempre primeiro assim, ó, d-rom de ρ, d-rom de t, mais divergência de ρv igual a zero. Certo? E fica bonito até escrever mesmo, né? Equação diferencial, forma diferencial da equação da continuidade. Continuidade. Né? Ou, né, da conservação da massa. Né? Forma diferencial. Ou local, né? Ou local. Ou microscópica, né? Microscópica. Pronto. Essa é a forma aí. Depois, né, na próxima aula, nós vamos discutir um pouco isso aqui, tá? E passar para um novo tópico.